Hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre a nossa necessidade de ter uma explicação sobre todas as coisas, ter o entendimento de tudo que Deus está fazendo ao nosso redor. Eu mesmo me pego muitas vezes tentando encontrar respostas e o foco às vezes fica tão alto e tão intenso na resposta que a gente se perde um pouco da busca pelo Senhor. E quando a gente vai ler nas Escrituras, a gente vê que Deus não cabe numa caixa, não se move de uma única maneira. E Ele não está sujeito à nossa vontade, fazer do nosso jeito, responder às nossas perguntas. Muitas vezes Ele faz, muitas vezes Ele responde, mas Ele não está sujeito a nós. E eu estava lendo sobre o texto de Ezequiel, o Vale de Ossos Secos, e é bem interessante porque a gente já viu muitas explicações, né? Muitas coisas reveladas nesse texto. Mas eu encontrei algo específico sobre essa questão da gente querer explicação por tudo. Aqui a gente vai ver no texto, eu não vou ler, depois você, porque senão se estende muito, mas depois você lê o capítulo 37 todo, que você vai ver ali o momento que Ezequiel é levado ao Vale de Ossos Secos, e também você vai ver uma outra situação que Deus manda Ezequiel profetizar. Quando Deus dá uma mensagem, quando o Senhor se manifesta para Ezequiel e ele vê o Vale de Ossos Secos, o Senhor pergunta para ele: o que vês? E ele diz: Senhor, só tu sabes. E a gente segue ali no texto todo que Deus não diz para ele tudo o que ele vai fazer, não diz para ele o que vai acontecer. O Senhor só fala: vês isso? Faz isso. O Senhor dá para ele uma mensagem, uma profecia. E nem mesmo a profecia ele faz porque ele quis. Ele profetiza sobre o vale porque o Senhor deu a ele uma ordem, o Senhor deu a ele uma palavra. Ezequiel, profetize. Então Ezequiel não foi ali do nada e começou a profetizar: vai acontecer, ossos faz porque ele quis, porque foi um desejo dele ou um impulso dele, não. Deus deu para ele a direção do que ele devia fazer. Essa, para mim, é a primeira revelação que se encontra nesse texto. Porque nós aprendemos muito o ato de declarar, de profetizar. Mas a verdade é que se nós não tivermos uma base no Espírito, uma base, uma direção dada por Deus, talvez a gente esteja profetizando coisas que o Senhor não quer fazer ainda. Que de repente não chegou o momento. Ou que não é a intenção dele. Entende? Não estou me referindo a palavras de bênção, não estou falando sobre isso, estou falando sobre situações específicas que nós precisamos nos posicionar. E quando você vê todo o texto aqui, você vê que Deus não dá para ele tudo, por que ele estava fazendo aquilo, o que aconteceu, ele não tinha tudo explicado. Deus não dá os detalhes, Deus vai dizendo: faça isso, faça aquilo. E quando chega no outro momento E aqui você vai entender o posicionamento de Ezequiel quando você lê o texto, que Deus em nenhum momento diz para ele: faça isso porque eu vou fazer isso. Não explica para ele o porquê das coisas. E não diz todo o processo, vai dizendo aos poucos. Logo em seguida, lá no versículo 15, começa uma outra situação. E nessa situação, Deus dá todas as coordenadas ao mesmo tempo. Diz para ele tudo o que ele vai fazer, tudo que ele vai falar e o que é que aquilo vai acontecer, o que vai acontecer a partir daquilo. Então, nós entendemos, quando lemos esse capítulo inteiro, aqui está apresentado duas maneiras de Deus falar. Que uma, ele explica, na outra, ele não explica. Uma, ele fala tudo de uma vez, outra, ele fala aos poucos. Então, a gente precisa entender que Deus não vai caber na nossa caixinha quadrada de regras, no nosso jeito de entender as coisas, na nossa maneira de ver as coisas. Nós sempre precisamos nos alimentar da palavra diariamente, constantemente, para receber todos os dias um pão fresco, receber todos os dias qual é a direção do Senhor. Talvez o Senhor te diga algo por inteiro que você deva fazer. Talvez Ele te dê aos poucos e conforme você vai fazendo, Ele vai liberando mais. Talvez o Senhor não te dê o entendimento. Talvez Ele te explique porque Ele está fazendo isso. E talvez Ele demore anos para te explicar ou talvez nunca você entenda. Nós não precisamos entender tudo. Nós precisamos obedecer e confiar. E confiar que Ele sabe o que está fazendo. Confiar que Ele é soberano, que Ele tem o controle sobre tudo.
que Ele vê o futuro, que Ele viu o passado, que Ele vê o hoje, que Ele sabe o que vai acontecer conosco amanhã e que Ele sabe o que é melhor e que Ele é Pai. Nós precisamos obedecer. Talvez a gente vai precisar descer um pouco mais de humilhação, mais submissão, para obedecer sem pedir tantas explicações, sem pedir tantas respostas. E não é fácil, de verdade, de fato, é muito difícil. É muito difícil você entregar para Deus o desejo de ter uma resposta e entregar para Deus a explicação de algo que você não entende. Não é fácil, mas a gente precisa entender que o nosso Deus é soberano e Ele é muito grande para caber no nosso entendimento. E o Senhor sabe o que é melhor. Só para finalizar, deixar para você, busque em Deus, busque a presença de Deus para saber qual é o próximo passo, qual é o caminho que você deve seguir, quais as estratégias. Não fique cobrando tantas respostas, não foque tanto em respostas, porque se você se apegar muito a isso, você vai perder a graça da presença, a paz da presença e a alegria da presença. Que Deus te dê força, te dê sabedoria, discernimento e te mostre quando seu coração estiver se perdendo numa busca de explicação. Nosso alvo e nossos olhos devem estar focados em quem Ele é, em saber do seu caráter e da sua bondade. Amém? Que Deus te abençoe e te dê muita sabedoria nesses dias.